Aqui no canal eu sempre gosto de falar sobre a questão de hábitos, até porque pra gente crescer e viver a nossa vida toda eu acho muito deprimente. E é por isso que uma das coisas que eu sempre gosto de fazer na minha vida, de aplicar, é sobre justamente isso, sabe? Se desenvolver, mas da maneira correta. E um dos livros que eu gosto bastante, sem dúvida alguma, um dos mais conhecidos, é esse de Hábitos Atômicos, do James Clear. E ele fala sobre como que de fato você vai criar uma vida com hábitos de forma eficaz, de forma simples e de uma forma que funcione para você. E não, ele não coloca isso como uma criação de hábitos padrão em si, tipo uma única estratégia que funciona para todo mundo. Não, ele ensina a você, mas de uma forma que você se adapte à sua vida. E uma das coisas que eu gostei bastante é que ele coloca por partes de forma bem objetiva, bem simples. E ele coloca algumas leis. Eu quero falar com você sobre a terceira lei, que é justamente sobre tornar o nosso hábito fácil. E para mim isso me pegou de uma forma muito específica, porque eu realmente tinha uma dificuldade de ficar fazendo os meus hábitos, de criar algum hábito específico na minha vida, porque eu realmente tornava ele muito difícil, e alguns extremamente difíceis. Tipo, um deles, que é o foco, é justamente a leitura. Para mim, eu tinha que começar lendo no mínimo 10 páginas, um capítulo. Tudo bem que isso depende do livro. Tem livros que o capítulo dele vai ser somente 3, 4, 5, 6 páginas, e tudo bem para algumas pessoas. Só que, para quem nunca teve uma rotina de livro, para quem nunca pegou num livro, você começar lendo inúmeras páginas, é óbvio que esse hábito nunca vai funcionar. Então, essa foi uma das questões para mim, porque muitos dos meus livros que eu pego, um capítulo tem o quê? 10, 12, 15 páginas, às vezes mais do que isso, mas também às vezes menos. Então, para mim foi bem difícil eu seguir isso de uma forma prática e diária. Então, uma das coisas que eu entendi com ele através desse capítulo e dessa lei, justamente isso, foi sobre tornar o hábito fácil. Então, quando eu entendi isso, eu comecei lendo bem pouco. Inclusive, hoje, até hoje, para mim, está funcionando muito bem sobre facilitar. E não somente na questão da leitura. No meu caso, a leitura eu comecei colocando ali pelo menos 5 páginas. Para mim, Tainara, deu certo. Porque eu sempre fui uma pessoa que gostei de ler, eu nunca tive problema com isso. Porém, eu também não fui tão ativa assim, de estar lendo sempre, todo mês. Não, eu realmente mergulhei nessa questão da leitura há mais ou menos um ano. Mergulhar constantemente, de ler todos os dias. Antes era ocasionalmente. Outra coisa que facilitou para mim bastante foi sobre a questão do meu devocional. Porque eu ficava colocando inúmeras coisas para me fazer e às vezes não dava certo, não dava tempo. Sem falar que para mim acordar cedo e fazer muitas coisas ali logo na primeira hora do dia é uma dificuldade que para mim é algo que é complicado. Então foi algo que eu fui colocando aos poucos e estou colocando aos poucos. Outra coisa extremamente importante sobre essa questão de tornar o hábito fácil foi justamente a questão da organização e da limpeza da minha casa. Hoje eu tenho um cronograma estritamente específico sobre tudo que eu tenho que fazer durante todos os dias da semana e de forma simples. Tipo, eu às vezes colocava inúmeras coisas para me fazer. No mesmo dia que eu ia ter que limpar o chão, ter que lavar roupa, ter que organizar o banheiro, ter que organizar o armário, sabe? Eu colocava tudo isso para me fazer em um único dia, ou seja, fazer praticamente uma faxina inteira durante o dia, sozinha, e aquilo me sobrecarregava, até porque como todo mundo, tem a questão do trabalho, tem a questão dos estudos, eu tenho que sair para ir no supermercado, para me resolver alguma coisa com meu esposo, e isso dificultava. Então, entender essa questão de facilitar os meus hábitos, facilitar a minha rotina é algo que é extremamente importante e serve para todos nós. Então eu queria compartilhar justamente isso com vocês. A gente tem que tornar nossos hábitos fáceis, porque senão a gente nunca vai conseguir criar uma rotina boa, uma rotina que funcione, e que ao invés dessa rotina facilitar pra gente, ela vai tornar, é difícil, até mesmo impossível, vai complicar demais, porque você vai ficar sobrecarregado, vai ficar frustrado, como foi o meu caso. Às vezes eu ficava muito agoniada. Eu disse, meu Deus, eu tenho tantas coisas aqui na minha agenda pra me fazer, que eu quero fazer de fato, que eu gosto, mas por falta de organização, por falta de clareza, eu tô dificultando e não tô conseguindo fazer praticamente nada. E quando eu faço, é bem mal feito. Então, é algo que é complicado.
Então é por isso que eu queria compartilhar isso, porque realmente serve pra gente. É sobre facilitar. Seja um facilitador da sua vida, não um complicador, não um gerador de problemas e conflitos. É entender, criar e caminhar, sabe? Fazer passo a passo. Até porque nada do que a gente faz, a gente vai começar assim, sabe? Com excelência da noite pro dia ou de um momento pro outro. É sempre degrau por degrau, um passo de cada vez, fazendo tudo num tempo limitado. Você nem precisa, vamos supor, em questão de leitura. Tem pessoas que não é nem tanta questão de quantas páginas vai ler, mas é o tempo. A pessoa nunca foi de ler, nunca, às vezes, nem gostou direito, mas quer trazer a leitura para a vida e já coloca logo um período de 1 hora por dia. Gente, isso não funciona. Não tem como. É começar aos pouquinhos, comece lendo por 5, 10, 15 minutos. Se você vai na academia, você não precisa ir todos os dias, ainda mais se você nunca tinha ido. Vai 2 vezes na semana ou uma vez, mas se você for todos os dias, você não precisa ficar muito tempo. É questão de se adaptar mesmo, crescer com o tempo, é alavancar isso com o passar do tempo. E, sobretudo, não faça muita coisa no início, não dificulte tantas coisas, mas torne simples para que realmente venha a dar certo.